Boa noite, queridos. Preparados para a nossa penúltima aula sobre liderança, né? Chegamos aí já no mês de outubro, finalzinho do mês de outubro, né? Perto aí da data que o pessoal comemora o Halloween, mas nós estamos aqui para falar sobre liderança cristã. Então, na aula passada nós fizemos assim um apanhado geral vamos dizer assim, de todo o contexto que foi a liderança de Saul, né, para que a gente pudesse, a partir de hoje, entrar na liderança de Davi. Então nós traçamos um paralelo, né, entre a liderança de Saul e a liderança de Davi. Saul representa o líder que fracassou no final, e Davi representa o líder que, apesar das suas falhas, foi um líder vitorioso, foi um líder que conseguiu cumprir o seu papel com sucesso, né? Então hoje nós vamos falar um pouco de Davi, e eu quero que você abra sua apostila lá naquela folha onde está assim: Davi, o líder aprovado. Davi, o líder aprovado. Eliane, bom ter você, Eliane, para as nossas discussões, hein, Eliane? Posso ler aqui, queridos? Davi, o líder aprovado. Se eu tivesse numerado as páginas seria mais fácil, né? Mas... tá assim: Davi, o líder aprovado. Depois, tópico 1, Davi foi obediente dentro e fora de casa. Já conseguiram contar até as páginas, ele disse que é a página 33. Então vamos lá, meu povo. Davi, o líder aprovado. Davi, um personagem bíblico cuja biografia possui lições a pessoas de todas as faixas etárias, conforme se vê. Primeiro, empolga as crianças que se identificam desde cedo com a sua coragem no enfrentamento do gigante Golias. Segundo, motiva músicos com a sua sensibilidade musical e capacidade em compor hinos de louvor a Deus. Terceiro, até nos seus erros, ele ensina sobre os perigos que cercam os servos de Deus e como esses devem ser predispostos a arrepender-se. Quarto, apresenta-se como uma das mais fortes e impressionantes referências de liderança a ser seguida. Sendo assim, num mundo carente de referenciais, Davi apresenta-se como um farol capaz de lançar luz no caminho dos servos de Deus, muito especialmente dos vocacionados à liderança cristã. A história de Davi é muito edificante e inspiradora, pois nele encontramos inúmeras qualidades que retratam o perfil de um líder aprovado por Deus. Primeiro, qual a primeira característica marcante da vida de Davi? Davi foi obediente dentro e fora de casa. Isso é muito importante, né? Uma pessoa que conquista, vamos dizer assim, essa condição de ser reconhecido como alguém obediente, não só fora, mas dentro de casa. Isso é muito importante. Davi não foi uma pessoa que ele apenas obedeceu lá fora, ele obedeceu dentro. Então, onde começa a liderança? Dentro da nossa casa. Então diz assim: o primeiro princípio que merece destaque na vida de Davi, como um princípio fundamental para o seu sucesso como líder, sem dúvida foi o princípio da obediência. Sucesso com um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso, marcados por grandes desafios. Ou seja, não se faz um líder da noite para o dia. Muitas vezes, para se criar um líder, para se formar um líder, Deus usa um processo de várias situações, né?
Então Davi, ele foi provado, e ele foi aprovado por Deus diante de várias situações pelas quais ele precisou passar. Então eu digo assim, que é na prova, é nas situações difíceis que nós somos aperfeiçoados. A situação tranquila, vamos dizer assim, a situação de calmaria, ela nos acomoda. E quando nós nos acomodamos, muitas vamos dizer, das qualidades, das aptidões, do potencial que está em nós, não se desenvolve, né? Tem que ser realmente na dificuldade. É que nem a frase daquele sheik, né? Que tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Então, o que acontece? Muitas vezes a sociedade está vivendo um momento de dificuldade, estamos vendo tempos difíceis em relação à parte do comportamental, a parte no que retrata os relacionamentos, né? Tanto no âmbito social, moral, afetivo. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo de pessoas fortes ou de pessoas fracas. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que, pelo menos aqui no nosso mundo ocidental, a gente está vivendo um tempo de pessoas fracas, né? De pessoas que demoram a amadurecer, que demoram a assumir responsabilidade, né? De pessoas que não querem passar por dificuldade, de pessoas que preferem tudo de mão beijada do que se esforçar para ter algo maior e melhor. Esses dias eu ouvi algumas pessoas que trabalham aí no comércio, que tem comércio, falar: pastor, mas está difícil, porque é tanta bolsa, é bolsa família, é bolsa cigarro, é bolsa, até bolsa agora para quem bebe, aí vale gás. Aí você vai chamar uma pessoa para trabalhar, ela faz as contas: bom, eu tenho essa bolsa, eu tenho essa, eu não vou trabalhar. Aí o que acontece? As pessoas, elas preferem se acomodar, elas preferem receber tudo de mão beijada, do que trabalhar, do que desenvolver o seu potencial. E com isso o que acontece? A qualidade em tudo vai caindo, né? A qualidade em todos os sentidos vai caindo, porque a acomodação, ela impede você de crescer. Então, um líder aprovado, um líder, como é colocado aqui, Davi, é apontado para nós Davi como esse líder, ele não foi gerado assim na calmaria, não. Ele passou inúmeros momentos lá no pasto, cuidando de ovelha, enquanto muitos dos seus irmãos ficavam tranquilos, ficavam, vamos dizer assim, mais sossegados, né? Mas Davi não, ele era colocado diante de situações às vezes humilhantes, mas ele não fugia delas. Ele tratava as situações com obediência. Ele não ficava brigando com o pai dele: ô pai, peraí, é só eu que tenho que ser humilhado nessa casa? É só eu que tenho que cuidar das coisas que ninguém quer fazer? É só eu que tenho que cuidar de ovelha? Tem um monte de filho aí, por que só eu? Mas em nenhum momento você vê Davi agindo dessa forma. Eu, então eu farei. Sou eu, não importa se os meus irmãos não querem fazer, eu farei. Então essa postura de obediência, de compromisso com o sucesso da família, com o sucesso do lar, né? Ali nós já vemos o quê? Alguém que não tinha um cargo de líder, mas que dentro da sua casa agia como se fosse porque ele pensava no todo e se sacrificava pelo todo, independente do todo estar se sacrificando igualmente por ele. Então um líder, ele tem que ter isso nele. Um líder não pode ser uma pessoa assim, muito Nutella, desculpa a expressão, uma pessoa assim que, ninguém está fazendo o que eu vou desistir, está sobrando só para mim. Não, o líder muitas vezes ele tem que ser uma pessoa capaz de segurar situações, dificuldades, vamos dizer assim, tarefas que são de difícil, que são difícil de lidar com elas, tarefas difíceis de serem conduzidas, mas é aí que entra o líder, né? Então, vamos continuar aqui a leitura, né?
Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez dos seus resultados. E por isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Davi é admirado como pastor, derrubador de gigante, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As Escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava com um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. E isto implica em obediência. 1 Samuel 16, de 11 a 13. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia a ordem do seu pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 ao 58. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Aí eu pergunto, dá uma paradinha aqui, vocês acreditam que para Deus usar, necessariamente você precisa estar numa posição de destaque? Você precisa ter um cabelo diferenciado, assim como o da Net hoje, para poder ser chamado. O que você pensa? Né? Você precisa estar em esse destaque, né? Ele foi exaltado por meio de ouvir. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Ele não estava numa posição de destaque diante dos homens, mas diante de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes estar em destaque na terra não é a mesma situação de estar em destaque no céu. Quer dizer que muitas vezes a visão do estar em destaque aqui não está em conexão muitas vezes com a visão de estar em destaque no reino espiritual, no céu, né? E aí eu lembro de uma história que é contada que é narrada pelo pastor Paul Yong-Shu, depois virou David Yong-Shu, né? Eu não sei se ele ainda é pastor da maior igreja cristã do mundo, que é a igreja da Coreia, né? Coreia do Sul. Ele conta que uma certa vez ele adormeceu e teve uma visão ou um sonho, não sei se era visão ou sonho, mas que ele foi elevado aos céus. E lá no céu, quando ele chegou lá, um anjo veio e segurou na mão dele, falou: servo do Senhor, vem, eu vou te levar num lugar muito especial. E aí diz que lá no céu o anjo o levou ao lugar onde estavam as coroas dos santos, as coroas que serão dadas àqueles que serviram a Deus aqui na terra. E aí o anjo disse: aqui estão todas as coroas que serão dadas a todos aqueles que serviram ao Senhor, que foram fiéis até o fim, inclusive a sua coroa está aqui. Aí ele ficou todo empolgado, né? E aí ele foi vendo as coroas, cada uma de um jeito, e aí o anjo foi chegando, se aproximando de uma coroa muito bonita, assim, grande, e aí ele falou assim: com certeza essa é a minha coroa. E aí ele não aguentou, chegou, o anjo foi se aproximando daquela coroa, ele falou: essa é a minha. Ele falou: não é a sua. Aí mostrou a dele: a sua é essa aqui, que era uma bem mais simples, mas falou: essa aqui é de alguém da sua igreja. Aí ele falou: mas como? Né? Tipo assim, sou eu o cara mais espiritual da minha igreja, né? Talvez passando na cabeça dele, né? Aí ele falou: mas tá, de quem é essa coroa? Ele disse que o anjo abriu do céu, ele viu a igreja dele, e ele viu lá uma irmãzinha que limpava os bancos, né? É claro que a igreja é gigantesca, né? Imagino que não deveria ter somente ela, né? Mas em especial foi mostrado essa irmã.
E diz que essa irmã ela lavava os bancos, limpava os bancos, e chorava em cima dos bancos, se ajoelhava diante dos bancos, e pedia para que o Senhor, quando aquela pessoa sentasse ali, o Espírito Santo tocasse na vida daquela pessoa. E ela, sabe, quando chegou na cadeira do pastor, ela se ajoelhou, chorou ali naquela cadeira e falou: Senhor, toma o pastor, usa ele, meu Pai, guarda a vida dele, e tal, e tal. E aí ele viu assim, aquela irmãzinha chorando, ele começou a chorar também. E aí o anjo falou assim: ela não tem sido vista na terra, ela não tem aparecido aos olhos dos homens, porque o trabalho que ela faz parece simples e insignificante, porém aqui no céu ela é reconhecida como alguém que está em destaque. Então essa história eu achei marcante, por quê? Porque é uma história que destaca o valor daqueles que não são vistos. Às vezes a gente acha que para ser alguém a gente tem que estar sendo visto. Tem uma frase que diz: quem não é visto não é lembrado, né? Enfim, parece que a questão do sucesso ou do se dar bem tem muito a ver com o estar sendo sempre notado, mas a gente se esquece que quem tem que ver a gente é o Senhor, né? Então a gente tem que fazer as coisas do jeito que agrada o coração dele, né? Coração do Senhor. Então Davi, ele realmente, como o Davi daqui, né, falou do Davi de lá, realmente não há necessidade de estarmos em destaque aqui, mas nós temos que estar em destaque no céu. Nós temos que fazer as coisas de um jeito que o céu nos vê como alguém que está em destaque aos olhos de Deus. Vamos lá. Davi não dependia da posição de destaque para fazer a diferença. Ele fazia a diferença e era conduzido a posições de destaque porque obedecia. Diferente de Saul, que caminhou gradativamente em direção à desobediência e à rebeldia, Davi se manteve sempre obediente. Isso não quer dizer que Davi foi perfeito, que nunca errou ou cometeu falhas. Não podemos esquecer que Davi era ser humano, portanto possuía imperfeições, fraquezas, que o levaram a vacilar em algum momento diante de certas tentações que cruzaram o seu caminho, como foi o caso da sua relação com Batseba, 2 Samuel 11, 2-4. Porém, ao ser confrontado pelo Senhor com seus erros, Davi revelava ter um coração profundamente quebrantado e contrito, pronto a se arrepender, a se consertar diante de Deus, e assim voltar a caminhar na direção correta novamente. Davi era obediente, porque sua maior preocupação era agradar a Deus e engrandecê-lo em sua vida. Sem dúvida alguma, a obediência foi uma marca indelével na formação do seu caráter como líder extraordinário que ele foi. A obediência de um servo a Deus é medida pelos, olha só, a obediência de um servo de Deus é medida pelo seu nível de obediência aos seus líderes, né, que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E nesse quesito Davi sempre tirou nota máxima, pois tanto dentro como fora de casa, Davi sempre foi obediente aos seus líderes. Davi foi obediente aos seus pais, Davi foi obediente a Samuel, Davi foi obediente a Saul, e por fim Davi foi sempre obediente a Deus. Podemos dizer que assim como a vida de Saul foi marcada pela rebeldia, a vida de Davi foi marcada pela obediência e submissão. E assim como a rebeldia, a obediência também tem seus sinais e marcas, como segue abaixo. Então, antes de falarmos dessa primeira marca da obediência, uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma frase que deve ficar no nosso coração, que deve ser daquelas frases que marcam o nosso coração e a gente sempre vai lembrar. Tem frases que são assim, né? Eu lembro que eu li uma vez um livro do Watmani. Alguém já leu algum livro de Watmani? Ele é um teólogo, assim, bastante radical nos seus posicionamentos, mas é um radical de Deus, assim. E ele colocou uma frase que me chamou sempre a atenção, que o nível de autoridade de uma pessoa que serve a Deus sempre será proporcional ao seu nível de obediência. Quanto mais obediente, mais autoridade essa pessoa tem.
Então ele era muito radical nesse sentido. Moatmani, ele escreveu muitos livros falando sobre o valor da obediência, o valor da submissão, a importância de não negligenciarmos esse princípio na nossa vida para termos autoridade espiritual diante de Deus e diante das pessoas. E aqui está uma frase que me chamou a atenção, que Deus mede, o nosso nível de obediência a Deus, ele é medido pelo nosso nível de obediência aos nossos líderes. O nosso nível de obediência a Deus é medido pelo nosso nível de obediência aos nossos líderes. E aí eu quero trazer isso para um contexto nosso, assim, dos dias atuais, porque eu converso com muitos pastores, ouço muitas reclamações, ouço muitas situações que são dos nossos dias, e hoje existe uma ação muito forte desencadeada pelo inimigo, para quebrar o princípio de obediência, o princípio de submissão, de autoridade dentro da igreja, na relação entre líderes e liderados. E uma dessas situações que tem sido muito usada é o autopastoreamento. Quantos já ouviram falar aqui do autopastoreamento? Como é que funciona o autopastoreamento? Hoje, as pessoas têm muito acesso ao que, irmãos? Nós nunca tivemos a informação tão na nossa palma da mão, tão na palma da mão como a gente tem hoje. Então o que acontece? Às vezes, o que acontece com as pessoas? Muitas pessoas dentro das igrejas, elas começam a ouvir e ver vários pastores com N visões diferentes, muitas vezes com posicionamentos diferentes do pastor da sua igreja. Aí aquela pessoa, de repente, ela começa a se deixar guiar por aquilo que ela está recebendo pela internet, pelo pastoreamento virtual, que vem de outros líderes, que não é o líder que a pastoreia, e muitas vezes ela começa a viver até um conflito dentro do aprisco onde ela se encontra. Vamos criar aqui um caso para a gente analisar. Domingo eu falei sobre união e unidade na pregação, quantos lembram? Que a união, ela é muito mais física, a união, ela é muito mais externa. Então, por exemplo, aqui nós podemos dizer que estamos tendo união, porque estamos vivendo uma reunião externa, estamos todos no mesmo local, concentrados com a nossa atenção no mesmo assunto. É o que a gente vê, a união é aquilo que a gente vê. A unidade, ela é muito mais interna, ela é muito mais ligada a princípios, valores, né? E quando entra nas questões espirituais, está relacionado vamos dizer assim, aos princípios da fé, às doutrinas da fé cristã. Então, às vezes, o que acontece, é como eu disse aqui na igreja no domingo, às vezes nós temos uma união, mas muitas vezes nós não estamos tão forte como deveríamos, porque nós não temos unidade, não temos o mesmo coração, não temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, como o apóstolo Paulo disse: desejo que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que vocês tenham o mesmo sentimento, o mesmo modo de agir, caminhem numa mesma direção. Muitas vezes a gente está junto externamente, mas a gente não está junto interna. E aí a gente descobre que a gente não está junto internamente quando acontece alguma coisa que eu falo: meu Deus, eu não sabia que essa pessoa pensava desse jeito, né? Aí você até se frustra, porque você fala: meu Deus, eu pensei que essa pessoa estava comigo, mas a pessoa está contra mim, essa pessoa, estou me sentindo apunhalado, estou me sentindo traído, né? Por quê? Porque internamente, aquilo que você achava que aquela pessoa estava vivendo e concordando com você, não só existia na sua cabeça, né? Então vamos imaginar que criar uma situação relacionada a situações espirituais em termos de entendimento espiritual. Vamos supor que o pastor Gaudilei entenda que é vital
que todos nós estejamos nos cultos na igreja. Por quê? Primeiro, porque como igreja nós temos que adorar a Deus, temos que estar na presença de Deus, temos que dar a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, temos que receber a palavra, temos que desenvolver intimidade com Deus, né, através do culto, temos que desenvolver intimidade uns com os outros, temos que trabalhar para que, vamos dizer assim, a igreja seja uma igreja contagiante. Se chegar um visitante, por exemplo, e ver a igreja cheia, eu vou falar, eu me senti contagiado pelo ambiente da igreja, né? Então, eu penso assim, mas vamos supor que tem um irmão que não pensa que nem eu, falo, não, o pastor está por fora, eu vou na igreja a hora que eu achar que eu tenho que ir e tal, mas a pessoa aparentemente ela não demonstra isso, mas no coração dela, ela não tem esse mesmo entendimento, ela não tem esse mesmo pensamento, ela não tem essa mesma disposição, ela não tem essa mesma crença, essa mesma preocupação, só que você não consegue ver o coração das pessoas. Aí tem uma outra pessoa que fala, não, gente, nós temos que estar no culto, porque a gente tem que realmente buscar a Deus, a gente tem que estar em comunhão uns com os outros, a gente tem que, sabe, estarmos aqui para contagiarmos os de fora. Ou seja, essa pessoa está pensando que nem eu penso, então existe uma unidade. Então quer dizer que quando eu precisar dessa pessoa, a probabilidade de eu ter ela ao meu lado me ajudando vai ser 0 ou 10? De 0 a 10 vai ser 10. E a outra, o primeiro exemplo que eu dei, se eu precisar da outra pessoa, pode ser 0, pode ser 2, pode ser 3. Por quê? Porque por dentro nós não estamos pensando igual, não é o mesmo pensamento, não é o mesmo querer, nós não estamos vibrando na mesma fé, né? Eu estou usando um exemplo de uma situação relacionada a questões espirituais, como falando de culto, é espiritual, coisas internas, coisas que nós temos que valorizar em relação à nossa fé. Então, vamos supor que essa pessoa, a primeira que eu dou exemplo, ela adquiriu essa postura, não, para mim igreja, eu estar em casa, igreja sou eu não preciso estar no templo, porque eu ouvi do pastor fulano de tal na internet, e o pastor fulano de tal é um pastor renomado, o cara é PhD, o cara tem não sei o que no grego, no hebraico, e tal, e tal, e tal, então eu vou pela cabeça dele. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, essa pessoa está agindo em obediência a Deus ou em desobediência a Deus? É uma pergunta que vai levar você a pensar, porque, tipo assim, ela ouviu de um pastor, mas ela também tem outro pastor, e tem Deus nessa história. Ela está em desobediência ou não a Deus? Cri. Ok. Porque as pessoas mudam de igreja. Às vezes você pode sair de um pastor e ir para outro, e ambos têm pensamentos diferentes. Então, assim, é complicado você falar, esse pastor está certo e esse está errado. Eu acho que você tem que procurar na palavra de Deus para ver qual dos dois está mais coerente, né? Porque às vezes você corre o risco, não é nosso caso, né? A gente corre o risco, né? As pessoas lá fora, de entrar numa igreja que o pastor não é 100% na palavra. Vamos supor que você está numa igreja e o pastor é meio mais ou menos. Aí você fala, isso aqui está estranho. Às vezes você muda de igreja porque às vezes o pastor não está dizendo o que está na palavra. Então você também não pode ir só pelo que o pastor está falando, né? Porque hoje em dia, infelizmente, tem pastores que não são 100%, né? A gente vê até na internet escândalos que acontecem, né? Então, assim, você não pode se deixar também levar, não, ele está falando é 100%. Tem que bater, tem que estar na palavra na Bíblia.
Carla falou bem, eu gostei dela ter se posicionado, mas eu quero mais. Quero mais. Eu vim para inflamar vocês aqui, eu quero mexer em coisas polêmicas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que a Carla já disse, né? Que a Bíblia mesmo fala dos falsos profetas, né? Hoje a gente, ainda mais falando de internet, tem muita pessoa que quer engajamento, né? Que é like, né? Hoje tem muita questão de crescimento das igrejas, né? E muitas igrejas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Então tem essa troca, né? Tem igrejas que querem crescimento numérico, tem pessoas que querem ficar onde elas se sentem confortáveis, elas não são confrontadas, né? Um cristianismo mais E a maior facilitado. parte desses são desigrejados é porque eles foram confrontados em algum lugar, né? E eles não aceitaram. Aí é aquela coisa, colocar a culpa no outro, né? Ah, eu saí de tal lugar porque eu fui ferido, tal. Mas conta só a versão dela, né? Que ela foi ferida, mas não fala se ela deixou ferido também, que não foi tratado. Então a gente vê outras pessoas que não querem ser tratadas. Elas querem só pagar o ego delas. E a internet está cheia, né? A internet tem, um cardápio, né? Da internet tem de todo gosto. E aí cada um vai. E aí as pessoas vão fingindo que são crentes. Exatamente, elas vão viver no Evangelho Hoje em dia tá moda, né? ao seu gosto pessoal. Hoje em dia é moda você dizer que é evangélico, né? Ai, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Acabou. Aí você vai lá, a vida tá dando glória nem honra a Jesus nada. E isso é engajamento, né? Porque os influencers também querem, sabe que o público evangélico é um público grande, né? Com certeza. Então eu acredito que a pessoa que vai, né, ela está desobedecendo sim. Porque se ela está numa igreja local, ela tem que ouvir. Se ela não concorda com a visão do seu pastor, porque assim, não dá pra gente concordar com tudo, né? Porque às vezes a gente não tem a maturidade, nem a espiritualidade para entender. Porque tem algo específico que o Senhor passou para o Senhor, né? Então, às vezes, tem pessoas que vai ter divergência, né? Ah, eu não concordo com tal coisa, mas acho que não custa nada a pessoa chegar e pedir esclarecimento. Falar, olha, eu não entendo essa parte aqui, pode me explicar, né? Às vezes as pessoas não querem isso, porque é confronto, de certa forma você tem que, né? E aí o que as pessoas preferem? Ah, eu não gostei daquela parte do pastor, vou para outro lugar. Aí pega uma outra, que um outro pastor falou de forma diferente, que mais me agrada. Aí se a pessoa já está querendo sair da igreja, está meio assim, aí ela vai para um pastor que fala, você precisa congregar, você pode congregar na sua casa. Aí a pessoa, opa, é nóis, fechou, vai aproveitar, né? Então é a fome com a vontade de comer, né? Gente, ó, presta atenção aqui em mim, ó. Exatamente. Foca em mim aqui. Esse assunto, ele é um assunto importante para os nossos dias, porque nós vivemos na era do mundo digital e nós temos que aprender a lidar com essa realidade nos dias de hoje, em todos os contextos. Então, quando eu trouxe essa temática, essa discussão sobre esse ponto, ser pastoreado pela internet, pelos pastores da internet, e muitas vezes permitir que isso leve você a agir contra o pastor local da igreja onde você congrega. Eu gostei muito do que a Aurinete falou, do que a Carla falou, e vou pegar aqui um gancho do que a Aurinete falou sobre essa preocupação, que eu também acredito que seja a preocupação da Carla. Tem essa preocupação com esses falsos profetas, falsos líderes, as heresias, esses pastores que muitas vezes querem apenas like. Toda essa preocupação a gente tem que ter. Isso eu concordo também. Mas quando a gente entra nessa questão do contexto da obediência, falando da obediência
a Deus em relação aos líderes, quando a gente entra nesse contexto da obediência a Deus através dos líderes que Ele coloca sobre a sua vida, a minha pergunta, vou ser mais direto ainda: o líder que Deus colocou sobre a sua vida é o líder da sua igreja local ou são os pastores da internet? Então, aí a gente já tem uma definição, né? Porque na hora que você precisa de apoio, o cara da internet vai te ajudar lá. Na hora que você precisa de uma visita, alguém que está hospitalizado, é ele que vai te auxiliar, é ele que vai te ajudar, é com ele que você caminha, vamos dizer assim, costumeiramente, diariamente, dentro do contexto de igreja. Não é, né? Não é. Quem muitas vezes carrega o fardo espiritual da sua vida espiritual é o líder local que Deus colocou na sua vida, né? É aquela pessoa que Ele colocou como referência física e pessoal diante de você. E se você está naquela igreja e você tem aquele líder, existe esse relacionamento, é porque tudo isso é um propósito de Deus. Foi Deus que colocou ali. Então você tem uma liderança, você tem uma igreja que encaixa com você e que você encaixa nela. Então Deus toma as dores dos seus líderes. Isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Imagina você chegar lá no céu e o Senhor falar: ó, você foi desobediente a mim, aqui naquele texto de 2 Timóteo. Mas como, Senhor? Em que ponto? Nessa questão. Mas nessa questão, lá na internet, eu ouvi o fulano, o ciclano, o pastor renomado falou sobre isso. Falou: não, espera aí, mas o seu pastor? O pastor que eu coloquei na igreja onde você congregava, cujo seu nome estava rolado no hall de membros da igreja, da minha igreja, você o procurou? Você teve o cuidado de saber qual era a posição que ele tinha sobre esse assunto? Porque, irmãos, é errado a gente ouvir pregadores na internet? Não é, tá? Então eu quero deixar bem claro, não é. Você pode ouvir, ainda mais esses que são bem conceituados, pode ouvir. Mas quando chegar algum assunto que você tem alguma dificuldade, você ouviu todos eles, agora você tem que ir falar com quem? Por uma questão de respeito, por uma questão de hombridade, por uma questão de submissão a Deus, você tem que ir falar com o seu pastor. Você tem que ir falar com o seu pastor. Por quê? Presta atenção. Porque as atitudes que você tem, com base naquilo que você aprende fora da igreja, não vão ter repercussão na internet, vão ter repercussão na igreja onde você congrega. Sim ou não? Se você receber uma orientação lá fora que vai tirar você do culto, a repercussão está sendo aonde? Na igreja local. Se você receber uma orientação lá de fora que vai dizer para você que você não deve entregar o dízimo, por exemplo, vai repercutir aonde? Na igreja local. Vai repercutir na comunhão da igreja, vai repercutir no crescimento da igreja, vai repercutir muitas vezes na doutrina da igreja. Por quê? Porque você vai estar congregando com outras pessoas, e quando aquele assunto, você tiver a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, você vai compartilhar, e aí, de repente você vai influenciar outros a cometer o erro que você está cometendo. Então isso é muito sério. Gente, presta atenção no que eu vou falar. 14 igrejas batistas deixaram de ter pastores dentro de 3 a 4 meses para cá. Sabe o que é o pastor chegar assim e falar: estou entregando, não quero mais a igreja, não tem condição de caminhar com essas pessoas, não tem condição de pastorear essas pessoas que não querem ser pastoreadas. A maioria dos pastores alegaram que eu tenho um grupo de pessoas que não aceita serem pastoreadas por mim. O que eu vou ficar fazendo lá?
Só que essas pessoas, elas não querem ser pastoreadas especificamente por aquele pastor. Qualquer outro pastor que vier, não vai conseguir pastoreá-las. Uma dessas igrejas que está sem pastor hoje, praticamente ninguém na igreja é dizimista. Aí chega o final do mês, o pastor não tem o salário. Aí eu pergunto para vocês, que pastor que vai assumir uma igreja dessa? Então é muito sério. Às vezes a gente olha só o lado de ovelha, mas a gente não olha o lado do obreiro, né? A gente não olha por que muitas vezes situações estão acontecendo e o reino de Deus está sendo prejudicado. O reino de Deus está sendo prejudicado, mas ninguém está preocupado com o reino. As pessoas estão preocupadas com os seus quereres, né, pessoais. Me chama muito a atenção um texto que quase a Aurinete citou aqui, que nos últimos dias, sentindo comichão nos ouvidos, as pessoas deixariam a sã doutrina e amontoarão para si o quê? Doutores. Em outras versões está mestres. Quando a gente entra no contexto desse texto, mestres e doutores não é qualquer pessoa. São pessoas reconhecidamente mestres. São pessoas reconhecidamente doutores. Ou seja, são pessoas que exercem uma influência muito grande pela capacidade que elas têm de serem mestres e doutores na geração onde elas estão. Aí eu fico pensando nos dias de hoje, naqueles crentes que não querem fazer a vontade de Deus e se cercam desses mestres e doutores da internet que falem segundo os seus interesses, suas vontades, seus corações, suas concupiscências, né? Então, por exemplo, eu, graças a Deus, ainda estou com a cabeça no lugar, mas eu falo isso por quê? Porque eu não quero me colocar acima de ninguém, e nem dizer que eu sou melhor do que ninguém, ou que eu sou um pastor no nível superior a outros pastores, não é nada disso. Sou tão frágil, posso falhar como qualquer um outro pode, mas eu sou zeloso pelas coisas de Deus, sou zeloso pela doutrina, né? E hoje eu vejo que está se esculhambando a doutrina cristã em vários aspectos, e nós, como líderes, precisamos ter firmeza para sustentar a sã doutrina, porque senão a gente entra na vala onde está todo mundo indo e construindo uma visão de cristianismo muito mais, vamos dizer assim, muito mais alinhada com o mundanismo, um cristianismo muito mais fácil de se viver dentro da carne, dentro dos desejos da carne, do que um cristianismo realmente verdadeiro, que é um cristianismo de confronto, de renúncia, de mudança por amor a Deus. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, não é para satisfazer os desejos da nossa carne. O Evangelho de Cristo é para transformar, é para nos colocar num processo gradual e constante de santificação, de mudança, de aperfeiçoamento, que vai culminar na glória. Isso quer dizer que ele vai muito mais te confrontar do que te agradar. Ele vai muito mais te confrontar do que te agradar. Qual era o fruto, qual era a árvore ou fruto que Adão e Eva não podiam comer no jardim? Conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que as pessoas estão procurando hoje? Conhecimento. E o conhecimento foi oferecido para que as pessoas se tornassem deuses de si mesmas.
Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje a internet pode ser o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Né? Pode ser a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que muitas vezes está interferindo na nossa submissão a Deus, na nossa submissão à liderança, na nossa submissão à palavra. Os crentes estão se enchendo de conhecimento, mas ao mesmo tempo que estão se enchendo de conhecimento, estão cada vez mais distantes da doutrina, mais distantes do propósito. Então nós precisamos parar para pensar nisso, né? Então, resumindo esse ponto que eu trouxe para a discussão, você, em relação à sua obediência a Deus, você será julgado pela sua capacidade de obedecer o líder local que Deus colocou na sua vida, e não os líderes que estão na internet ou no mundo virtual. Eles não têm compromisso nenhum com você, nenhum, né? É injusto, é até ingratidão um crente se deixar guiar por uma pessoa que ele nem conhece, na hora que ele precisa de algo que satisfaça um entendimento teológico que ele quer sustentar, e na hora que ele precisa de um pastor local para atender suas necessidades, esse pastor local que vai socorrê-lo, né? Então nós precisamos parar para pensar nessas situações. Então a obediência nesse mundo virtual que a gente vive hoje, a gente tem que entender muito sobre essa questão de estarmos aqui. Eu dei o exemplo do pastor, mas vamos colocar aqui um líder de louvor, que lideram uma equipe de louvor. Aí um dos integrantes vê algo lá na internet e chega e chama todo mundo e fala: gente, eu descobri a galinha dos ovos de ouro para fazermos o negócio melhorar, e traz para todo mundo, e não fala com a líder do Ministério de Louvor, ou com o líder do Ministério de Louvor. Aí eu pergunto, essa pessoa: mas eu pensei no melhor para a equipe, para o ministério. Sempre vem aquela justificativa, né? Não, mas eu pensei no melhor, a minha intenção era boa. Aí eu pergunto, Uzá, quando ele colocou a mão na arca, a intenção dele era ruim ou era boa? Era boa, a intenção dele era maravilhosa, era, sabe, não deixar a arca de Deus cair. Só que ele foi fulminado, ele virou torresmo, ele foi queimado, né? Por quê? Porque boas intenções sem entendimento não levam ao sucesso. Boas intenções sem entendimento e sem obediência não levam ao sucesso. Então não basta você ser sincero, mas você não ser obediente. Não basta você ter boas intenções, mas não fazer as coisas do jeito certo. Não fazer as coisas do jeito certo. Essa reflexão que eu trouxe aqui para vocês deu uma clareada, assim, algumas coisas sobre essa questão de obediência. Ok, então vamos lá. Primeira marca de um coração obediente é a humildade. Então aqui nós temos o Salmo 138, 5 e 6, que diz assim: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Podemos dizer que Davi foi rei, guerreiro, líder, mas acima de tudo Davi sempre foi um adorador, que sabia como ninguém expressar em poesia e em cânticos a teologia que compreendia seu relacionamento com o Altíssimo. Na revelação dos princípios que permeavam esta relação de fé e amor entre adorador e adorado. Um outro princípio que marcou profundamente a vida de Davi e autenticou sua submissão e obediência ao Senhor foi a humildade. Nos versículos acima, Davi nos ensina uma grande lição sobre humildade que agrada a Deus, ensinando e reconhecendo que o Senhor é excelso, ou seja, Ele é soberano, supremo e majestoso.
Ele está acima de todas as coisas e ninguém pode se comparar a Ele. No entanto, apesar da sua infinita grandeza e perfeição, Ele se agrada daquele que tem um coração humilde, e para o humilde Ele atenta. Esta foi a mensagem que Davi quis deixar para todos aqueles que precisavam entender que Deus se importa com aqueles que preferem se humilhar diante dele, ao invés de se exaltarem diante dos homens. Davi vivenciou inúmeros momentos de vitória e conquistas, diante dos quais ele foi aplaudido, ovacionado, seu nome foi cantado em versos e canções. Enfim, diante de todo este êxtase de engrandecimento e promoção pessoal, ele poderia ter cedido à tentação do orgulho, da autoexaltação, mas em nenhum momento vemos Davi advogando para si a condição de ser o maior ou de ser o melhor, porque teve êxito onde outros falharam. 1 Samuel 18:7, as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. A humildade que estava em seu coração antes das vitórias e conquistas era a mesma que estava no seu coração depois de alcançá-las. Embora os aplausos, os elogios, o reconhecimento sejam importantes para a saúde da nossa vida emocional, Davi não dependia de nada disso para ser feliz e para fazer o que precisava ser feito com relação ao propósito de servir a Deus e cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Não importava se a missão fosse levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, tocar a harpa para que o rei Saul pudesse ter alívio em seus momentos de perturbação, enfrentar um urso, um leão para proteger o rebanho de seu pai, lutar com um gigante no campo de batalha, assumir o trono e reinar sobre a nação de Israel. Em síntese, Davi estava pronto para servir, e servir, por sua vez, é uma atribuição que somente pode ser cumprida por aqueles que são humildes. Davi tinha bem claro dentro de si o entendimento que o seu propósito existencial nesse mundo era glorificar e engrandecer a Deus e não a si mesmo. Por isso, em todos os seus momentos de vitória, ele agradecia e engrandecia ao Senhor diante de todos, para que ficasse bem evidente que tanto o mérito como a glória da vitória pertenciam ao Senhor. Aqui 1 Samuel 2 Samuel 7, 18 a 20, né? Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ver isso. Ó Senhor meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A humildade no homem agrada o coração de Deus, porque reflete o seu próprio caráter, ou o caráter de Cristo, que sendo Deus, esvaziou de si mesmo e se humilhou tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, de 7 a 8. Todo líder cristão precisa entender que seus talentos, seu carisma, seus dons e habilidades são muito importantes na obra de Deus, pois foi o próprio Deus quem concedeu todas essas aptidões para facilitar o seu trabalho. Porém, todas essas capacitações de nada valerão se o líder perder sua humildade e sua capacidade de obedecer a Deus incondicionalmente até o fim da sua jornada. Amém? Então aqui nós temos um grande trecho aqui que fala da humildade. Então Davi, ele revela vamos dizer assim, o caráter de uma pessoa obediente, primeiro através da humildade. Eu vejo assim que obediência e humildade são coisas que estão extremamente atreladas uma à outra. Uma pessoa orgulhosa dificilmente obedece. Esses dias eu vi uma crônica entre o lobo e a ovelha, e aí a pessoa colocou assim: pastor, se você tem uma pessoa lá na igreja que o senhor tenta ensinar, mas ela não quer ser ensinada e muito menos corrigida, não é lobo, é ovelha. Não é ovelha, é lobo. Troquei os animais, né? Se você tem uma pessoa lá que você tenta ensinar, mas não quer aprender, se você tem uma pessoa lá que erra
e não quer ser corrigido, essa pessoa não é ovelha, é lobo. Porque a ovelha, ela é ensinável, e quando ela erra, ela aceita ser corrigida. Então ele falou mais características lá, mas o que eu só gravei foi essa, né? Então, fazendo esse paralelo do lobo e da ovelha, né? Que muitas vezes existem os lobos, existem as ovelhas, existem os que se converteram e ainda estão imaturos, existem aqueles que não se converteram, estão dentro da igreja, tem isso também, né? E existem os convertidos, que são aqueles que eu entendo que o Evangelho vem e assenta no seu coração e a pessoa realmente vive uma mudança, uma transformação de vida. E a humildade, ela é uma marca assim muito forte na vida do próprio Senhor Jesus, né? Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, ser humilde não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. Amém? Não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si e olhar para os outros. Então, o humilde, ele consegue olhar para si, mas ele consegue dar preferência aos demais. Ele consegue ver os outros, ele consegue ver o valor dos outros. Então, o humilde, ele tem essa capacidade. Então, a humildade, ela deve ser algo marcante na nossa vida. Nós não podemos ser aquela pessoa que, quando erra, endurece o coração, não quer ouvir ninguém, não quer ser corrigido. A única pessoa que perde com isso somos nós mesmos. Que a gente perde de crescer, de evoluir, de deixar o erro para trás e caminhar para frente sem o erro, né? Então a gente acaba perdendo a oportunidade. Cultivar a humildade é um desafio constante para todos nós, pois temos uma tendência natural para o orgulho e a vaidade, mas existem algumas atitudes práticas que podemos tomar para desenvolver um espírito humilde. Então aqui nós temos algumas atitudes que ajudam a gente a ter um coração mais humilde. Primeiro, ore sempre e peça a Deus que te mostre as áreas da sua vida que precisam de mudança e crescimento. Então não é aquela só oração de pedinte, né? Não é só aquela oração, não, Senhor, onde que estão as minhas falhas? Onde que eu preciso melhorar? Me mostra as áreas da minha vida. Peça para Deus te mostrar onde você precisa de mudança, de crescimento, né? Leia a Bíblia e medite nas verdades de Deus, que revelam quem Ele é e quem nós somos. Então, à medida que você lê a Bíblia, duas coisas aparecem diante dos seus olhos, ou duas pessoas são expostas diante dos seus olhos. Primeiro, Deus. Você começa a ver mais a grandeza de Deus, você começa a ver mais Deus. E a segunda pessoa é você por dentro. Você começa a ver muitas vezes quem você é em relação às suas misérias, às suas falhas, né, às suas imperfeições, e isso te ajuda a ser mais humilde. Pratique constantemente o arrependimento e a confissão de pecados, para não se conformar com o erro e manter firme o temor no seu coração. Pequei, o que eu devo fazer? Se arrepender e pedir perdão, me humilhar, né, diante de Deus. Porque se eu não pedir perdão, eu vou deixando ali o pecado, aquilo vai endurecendo no meu coração. Aí chega uma hora que eu não sinto mais arrependimento. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele perder a capacidade de se arrepender, porque aí a vida dele está no buraco, né? Então a gente tem que estar constantemente se arrependendo diante dos nossos erros. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito, reconhecendo que tudo vem dEle, né? Reconheça que tudo vem de Deus. Tudo que você tem, tudo que você recebeu, tudo que você é, a sua casa, as suas coisas, o seu emprego, né? Tudo vem de Deus. Louve a Deus por quem Ele é e adore-o com todo o seu ser. Submeta-se à vontade de Deus e obedeça aos seus mandamentos incondicionalmente. Peça conselhos e ajuda aos líderes espirituais e aos irmãos em Cristo que são maduros e você confia. Então essa parte aqui é muito importante. Se você é um crente que está em crescimento e tem muitas dúvidas, fale com o seu pastor, ou fale com pessoas maduras dentro da igreja que você sabe que tem entendimento, que são maduras, que podem te ajudar. Isso
ajuda muito na tarefa do discipulado, né? Isso que está aqui é discipulado, é a pessoa se abrindo para ser discipulada, né? Aceite as críticas construtivas e aprenda com seus erros. Então não rejeite as críticas de cara, né? Avalie, às vezes por trás de uma crítica existe a intenção de alguém de te ajudar, né? O pessoal fala que não existe crítica construtiva, mas eu acredito assim, que quando alguém, por amor, e você sabe identificar isso, chega e te mostra uma situação, primeiro em particular, te chama no particular, te mostra uma situação que talvez você não esteja vendo, ela está te criticando, mas ao mesmo tempo ela está te ajudando. Então, na realidade, eu não vejo isso como crítica, eu vejo como uma admoestação, mas pode ser uma crítica construtiva. Reconheça os dons e talentos dos outros e elogie-os com sinceridade, né? Não seja uma pessoa assim que elogia só por elogiar, né? Tipo, você elogia uma pessoa por uma coisa que você sabe que ela não faz bem, mas você está dizendo que faz. Então, isso daí seria um falso, né? Um falso elogio. Sirva aos outros com amor e generosidade, sem esperar nada em troca. Aí, para terminar a nossa lição, a gente vai ler aqui, a gente vai terminar, eu vou encerrar a nossa aula, depois a gente lê essa página. Aqui nós temos uma comparação de líderes humildes versus líderes arrogantes, né? Líderes humildes versus líderes arrogantes, né? Então vamos lá, são 10 situações que foram apontadas. Primeira situação: líderes humildes tendem a compartilhar seus recursos, quer na penúria, quer na abundância. Ou seja, o líder humilde, ele pensa assim: o que é meu é do meu grupo, o que é meu é da minha turma, o que é meu tem que ser compartilhado. É pouco, mas eu vou compartilhar. É muito, eu vou compartilhar. Ou seja, na bonança ou na dificuldade, ele compartilha. Líderes arrogantes tendem a... Essa palavra aqui eu procurei o significado dela, significa reter, né? Líderes arrogantes tendem a amealhar seus recursos, não dispostos a compartilhar, a menos que recebam algo em troca. Então, líderes arrogantes tendem a reter seus recursos, não têm disposição de compartilhar, a menos que haja uma troca, né? Então, eu vejo assim que a arrogância, ela caminha sempre junto com o egoísmo, né? Com o egocentrismo, está tudo junto, uma família unida, né? Então, uma pessoa que é arrogante também é egoísta, né? Via de regra. Segundo, líderes humildes tendem a ser construtores de pontes, recusando-se a demonizar ou negligenciar o outro. Ou seja, o líder humilde, ele procura, por mais que o outro tenha erros ou tenha falhas, ele procura ver os valores, ele procura ver o que tem de bom. Então isso que essa frase quer dizer, ele não demoniza, né, ou negligencia o valor do outro em função de erros ou de falhas, né? Então ele procura construir uma ponte, procura sempre criar uma situação que o ligue ao outro e não que o afaste do outro. Líderes arrogantes tendem a operar sozinhos, recusando-se a fazer parceria com outras pessoas, especialmente aqueles que têm opiniões diferentes. Então, se você não tem a mesma opinião que eu, né? Então não vamos andar juntos. É como a Orinete falou, a gente às vezes não vai concordar com tudo, e com aquelas situações que é possível a gente conviver, que não vai interferir no rumo das coisas, cada um tem o seu, tem os seus valores, tem os seus pensamentos e muitas coisas. Nas questões centrais da fé, a gente precisa ter concordância, mas aquelas que não são centrais, não há essa necessidade. Eu sou amilenista, eu sou pré-milenista, eu sou pós.
a gente vai se encontrar lá no céu, né? Se vai ser pós, se vai ser pré, se vai ser A. Isso, tranquilamente, a gente caminha junto. Eu sou palmeirense, eu sou flamenguista. Aleluia, lá no céu não vai ter time, né? A gente vai caminhar junto até o fim da vida. Então tem coisas que fazem parte do nosso gosto pessoal, coisas que são discutíveis na fé cristã, que não existe um posicionamento certo para elas. Isso é normal, a gente pode caminhar junto em meio a essas situações, né? Terceiro, líderes humildes tendem a ignorar as fofocas, sendo sábios o suficiente para saber que sempre há um outro lado na história. Ou seja, chega uma fofoca, ele não toma partido já de imediato, né? Ele ignora, e ele sempre considera, não, estou ouvindo um lado, estou ouvindo uma situação, mas pode ser que exista uma outra situação, então não vou passar para frente, não vou, né, espalhar isso, posso estar agindo errado. Ele é prudente, né? Líderes arrogantes tendem a espalhar e a se divertir com fofocas, sempre querendo ouvir o pior dos outros para se sentirem melhor. Então, cuidado, né? Fofoca é uma coisa que já tirou muita gente da igreja. Gente já saiu da igreja por causa de fofoca, né? Líderes humildes tendem a ser apoiadores do rei, sem clamarem para se tornarem reis. Líderes arrogantes tendem a buscar atenção, preferindo queimar pontos ou chegar com armas nas mãos, se não conseguirem aquilo que querem. Então, o líder arrogante, ele quer a posição de destaque, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele não quer apenas ser um líder, ele quer ser aclamado, né? Ele quer ser ovacionado, ele quer ser carregado no colo. O humilde não, o humilde não precisa de nada disso, ele quer fazer o que precisa ser feito e pronto, né? Líderes humildes tendem a celebrar realizações dos outros e não as suas. Líderes arrogantes tendem a desconsiderar as realizações de outras pessoas, se isso não servir à sua agenda. Sexto, líderes humildes tendem a dar o benefício da dúvida, sabendo que ninguém está sempre no seu melhor. Líderes arrogantes tendem a presumir o pior, incapazes de ver as traves nos seus próprios olhos. O que quer dizer aqui essa frase? Quando diz que líderes humildes, eles, vamos dizer assim, eles dão o benefício da dúvida. Alguém falhou, alguém não compareceu, alguma coisa aconteceu, quem deveria estar ali não está. Ele não julga dizendo, esse aí aprontou, esse daí é um responsável. Não, ele dá o benefício da dúvida. Não vamos, né? Alguma coisa pode ter acontecido, vamos esperar para ver, né, lá na frente. Às vezes a pessoa sofreu um problema, uma dificuldade, a gente tem que estar. Já o arrogante, ele já julga, ele já vê o pior, ele já faz a análise e já dá uma sentença, e aí, como diz a frase, ele não para ver a trave dos seus próprios olhos. Quer dizer, ele vê o erro dos outros, mas ele tem dificuldade de ver os seus erros. Líderes humildes tendem a apreciar nuances, pois sabem que já se enganaram muitas vezes. Líderes arrogantes tendem a ver tudo em preto e branco, não dispostos a considerar opiniões contrárias. 8. Líderes humildes tendem a ser empáticos, muitas vezes priorizando as pessoas em detrimento de ideias. Líderes arrogantes tendem a ser rígidos, incapazes de receber críticas construtivas. Então, o líder humilde, ele considera o valor das pessoas, e às vezes ele coloca o valor das pessoas até mesmo acima de ideias. O arrogante não, ele tende a ser rígido e não aceita receber críticas. Líderes humildes tendem a dar boas-vindas à prestação de contas, pois sabem que necessitam disso. Líderes arrogantes tendem a rejeitar a prestação de contas, considerando isso incômodo ou perda de tempo. Então, prestar contas, né? Falar daquilo que precisa ser dito, sobre aquilo que está sendo feito. O líder humilde, ele não tem problema com essas coisas, né? E não somente prestar conta do que é feito, mas também prestar conta da sua vida, né? De situações que ele está vivendo, que ele precisa de ajuda, de apoio. Ele não tem dificuldade de se abrir nesse sentido, né? Ele presta contas para a esposa, ou a esposa presta contas para o marido,
e assim vice-versa, né? Agora o líder arrogante ele não aceita. Ele acha que isso é perda de tempo, que isso é um incômodo, que isso é desnecessário. Líderes humildes tendem a reconhecer seus erros, pois sabem que estão longe de serem perfeitos. Líderes arrogantes tendem a culpar os outros por suas falhas ou fracassos, sem a disposição para reconhecer suas próprias tendências pecaminosas. Então assim, a gente encerra aqui essa parte, né, sobre essa marca, primeira marca da obediência, que é a humildade. E só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que obedecer, a gente está falando da humildade dentro da obediência. Obedecer é um ato que envolve 3 coisinhas. Para obedecer uma pessoa, você tem que ter respeito, confiança e amor. Respeito, no contexto de iguais, é reconhecer o valor das pessoas. Reconhecer o valor das pessoas, com as diferenças que ela tem de você. Isso é o conceito de respeito no geral. Na relação entre liderado e líder, respeito é você reconhecer a autoridade que aquela pessoa tem e respeitar essa autoridade, né? Então, independente do que ela tenha feito de bom ou de ruim ainda, né? Mas se ela tem uma autoridade, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada. Então a gente tem que ter essa noção. Respeito, né, precisa existir na atitude de quem tem que obedecer. Confiança significa o reconhecimento dos méritos do líder, das capacidades que ele tem, morais, vocacionais, nas aptidões que ele tem para conduzir, vamos dizer assim, o grupo do qual você faz parte. E muitas vezes a gente não confia num líder quando a gente não vê nele, vamos dizer assim, as qualificações, os méritos, mas a gente precisa reconhecer que se ele está ali, é porque ele tem méritos para estar ali. Ele tem qualificações para estar ali. Talvez não tenha todas num aspecto, talvez não seja forte num determinado aspecto, mas é muito forte em outro, mas ele tem e você precisa confiar. Por que muitas vezes liderados desobedecem líderes? Por falta de confiança. Falta de confiança, né? E a última situação é o amor. Como nós vivemos no contexto cristão, nós temos que amar uns aos outros. E como liderados, temos que amar os nossos líderes, né? Vocês acham que os discípulos não aprenderam a amar a Jesus? Assim como Jesus também os amou. Amar é você reconhecer o valor da pessoa e a sua responsabilidade de honrar esse valor, né? Então nós temos, quando nós não estamos obedecendo alguém, está faltando respeito, está faltando confiança e está faltando amor. Respeito, confiança e amor. Isso nós temos que ter. Tá certo? Gente, a aula de hoje era essa. Alguém quer falar alguma coisa? Nem eu estou cansado. Eu estou vendo assim no semblante de alguns, né? Já dei tudo de mim. Tá certo então, queridos? Vamos orar?